Olá pessoal, meu nome é Guilherme Schmidt, sou cirurgião plástico e estou aqui com o quadro Doutor Responde, onde vocês me mandam as dúvidas e eu respondo para vocês, tá certo? Vamos lá! A Luísa Pereira me perguntou: Doutor Guilherme, a partir de quantos anos que eu posso começar a pensar em fazer a cirurgia das pálpebras? Então, Luísa, a blefaroplastia, que é o nome que a gente dá para a cirurgia das pálpebras, ela não tem uma idade específica para o paciente pensar em fazer. O que existe é uma indicação e um incômodo por parte do paciente. Então, se o paciente tiver lá, eu já fiz blefaroplastia em pacientes com 28 anos, ela tem um incômodo e existe o excedente de pele trazendo essa alteração, está indicada a cirurgia. Claro que todo mundo tem algum grau de excedente, então não é saco, com 20 anos tem um pouquinho de sobra de pele e já vamos fazer uma blefaroplastia. Não funciona assim. Precisa ter uma alteração importante e uma queixa por parte do paciente. Então não leve ferro e fogo à idade. A idade não é o mais importante. O importante é a alteração e o incômodo por parte do paciente. E aí me perguntou a Ivana Andrea: Doutor Guilherme, eu posso fazer a cirurgia do lifting facial junto com a rinoplastia? Isso é uma dúvida super comum, que às vezes a paciente tem a alteração de envelhecimento facial e se incomoda também com o formato do nariz. Em casos selecionados, sim, a gente consegue fazer as duas cirurgias no mesmo tempo, desde que não exista muitos passos a serem realizados na cirurgia da face, porque ela por si só, se for um lifting de terço superior, um lifting de terço médio e um lifting de terço inferior associado à blefaroplastia, a gente já vai ter um tempo cirúrgico aí por volta de 6 horas, o que no meu ver inviabiliza a gente realizar qualquer outra cirurgia. Mas caso a paciente vá fazer só um lifting de terço médio, com um pescoço um pouco mais tranquilo de ser tratado, é possível sim a gente associar a rinoplastia após a cirurgia da face, tá certo? Vamos lá. Então me perguntou a Marina Godoy: Doutor Guilherme, sempre que eu vou operar em minhas pálpebras superiores, eu preciso fazer a inferior junto? Dói muito fazer esta cirurgia? A recuperação é muito demorada? Então, Marina, eu volto naquela mesma pergunta que a primeira: quando é que idade que está? A indicação de fazer a superior ou a inferior, ela cai na mesma coisa. O paciente precisa ter a alteração e está incomodado com esta alteração. Então, o paciente vai ter indicação de fazer a pálpebra superior se existir o excedente de pele, se tiver eventualmente já obstruindo o eixo visual, também não precisa ter essa alteração toda, pode ser às vezes só uma alteração estética. Nesse caso, sim, está indicado fazer a pálpebra superior. No caso da inferior, o que normalmente pode estar alterado? É normal a gente ter uma perda dessa angulação positiva da pálpebra. Normalmente o paciente passa a ter uma angulação neutra ou negativa, o que traz um certo envelhecimento. Pode o paciente ter um excedente de pele nessa região da pálpebra inferior e, muito comum, um prolapso, um aparecimento das bolsas palpebrais, o que dá um aspecto que o paciente não dormiu muito, de rosto inchado. Nesses casos está indicado fazer a superior e a inferior. A cirurgia da pálpebra é uma cirurgia que normalmente não traz muita dor para o paciente. Ela vai trazer um certo incômodo ocular por causa de um ressecamento da lágrima, por isso que é muito importante o uso dos colírios no pós-operatório. E a recuperação da cirurgia é relativamente rápida, com a retirada dos pontos normalmente com 5 dias após a cirurgia, no máximo 7 dias. E o paciente precisa ficar ali usando um óculos escuro aí por 14 a 30 dias no pós-operatório. Fora isso, a recuperação é super tranquilo. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Me perguntou a Silvana Rochter: Doutor Guilherme, quando eu vou fazer a minha pálpebra, eu já posso puxar a minha sobrancelha ou não? Bom, vamos lá. O lifting de sobrancelha, ele tem indicação se existe a queda da sobrancelha. E normalmente o tratamento dessa região toda de terço superior, ela pode ser feita de várias maneiras. Existem inúmeras técnicas. Hoje a minha técnica de escolha é fazer uma frontoplastia endoscópica, ou seja, eu vou entrar com uma câmera de vídeo através de pequenos acessos intracapilares, ou seja, o paciente não vai ter nenhum corte aparente, e com isso a gente vai fazer o tratamento de toda essa região, não só da suspensão da sobrancelha. Normalmente a gente vai tratar essa musculatura aqui, que é a corrugadora, cortando um pouco dessas fibras musculares, deixando o paciente com isso aqui com um aspecto um pouco mais jovial e menos, vamos dizer, o paciente não vai ter mais aquele aspecto tão enrugado aqui, e normalmente associa a suspensão do canto da sobrancelha. E após isso é feita a ressecção da pele da pálpebra superior, até porque tratando a sobrancelha normalmente essa sobra ela vai ser um pouco menor, tá certo? Então é possível sim, é uma indicação muito interessante, porque muitas vezes a gente acha que é só sobra de pele na pálpebra, mas não, é uma queda
da sobrancelha que acentua essa sobra de pele na região palpebral. Vamos lá para mais uma pergunta. Aqui me perguntou a Janaína Orenguete. Doutor, eu quero fazer a blefaroplastia, mas eu tenho medo, porque alguma amiga minha já fez e ficou com aquele olho arregalado, parte da pálpebra inferior toda repuxada. Então vamos lá, Janaína. Isso aí a gente chama de ectrópio. Ele é uma complicação da blefaroplastia inferior e normalmente ela vai decorrer de alguns fatores. Pode ser desde uma ressecção, uma retirada excessiva de pele da pálpebra inferior, uma falta de fixação do canto palpebral através da... Como é que a gente fala? A gente faz essa manobra na cirurgia que é a cantopexia ou a cantoplastia para prevenir o ectrópio e muitas vezes isso não é feito, então favorece às vezes o acontecimento do ectrópio e outras vezes ele acontece por causa de uma fibrose pós-operatória, por causa de um sangramento, por causa de uma reação exacerbada do paciente à cirurgia, retraindo essa região palpebral inferior e dando aquele aspecto realmente bem antiestético que é o ectrópio. Mas isso não é comum, a gente atua através de várias manobras para que isso não ocorra. Desde não fazer uma ressecção excessiva de pele, que isso é importante porque o resultado não vem disso. A gente faz uma fixação importante através da cantopexia, que é esse ponto que leva o canto palpebral no rebordo ósseo novamente. E sempre uma hemostasia rigorosa, que é o quê? Evitar qualquer ponto de sangramento, tratá-los através do eletrocautério para que a gente tenha menos sangramento, menos edema e um risco muito menor de ectrópio. E caso ele aconteça, que graças a Deus ele é pelo menos nas minhas mãos, ele é muito raro, a gente ainda tem tratamento através de algumas manobras cirúrgicas e inclusive algumas não cirúrgicas, tá certo? E esse foi mais um quadro Doutor Responde, onde eu tirei as dúvidas de vocês das cirurgias faciais. Não se esqueçam de me enviar pelos comentários as dúvidas de vocês de todas as cirurgias plásticas, cirurgias corporais, cirurgias faciais, cirurgias do nariz, lipoaspiração, abdominoplastia, que a gente está gravando muito quadro e eu fico bem feliz de ficar aqui interagindo com vocês. Não se esqueçam então de se inscrever no meu canal do YouTube e me seguir nas redes sociais, que eu tenho um prazer imenso em interagir com vocês. Pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço.